Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cristo na Mente. Graças a Deus, hoje é quinta-feira, estamos chegando aí no fim de semana, logo logo vamos descansar, né? De antemão, já quero pedir para vocês dar o seu joinha. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Compartilhe também esse vídeo e as outras pregações de todos os dias com outras pessoas que vocês queiram que sejam abençoadas por essa palavra. Porque quando você faz isso, quando você curte, quando você comenta, quando você se inscreve, o YouTube entende que você tem gostado desse conteúdo e além de indicar esse conteúdo para outras pessoas, eles também mandam notificação, né? Você recebe a notificação de quando esse vídeo aqui ele é postado. Então não se esqueça, curte, comente e compartilhe, para que você seja um missionário de Deus e me ajude a levar o Evangelho e a pregar a palavra do Senhor ao mundo e ao Brasil, né? Deus abençoe. A palavra do Senhor para o teu coração no dia de hoje se encontra em Mateus, capítulo 14, a partir do seu verso 29, que diz assim: Venha, disse o Senhor. Assim, Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou em volta e sentiu a força do vento, ficou cheio de pavor. Começou a afundar e gritou: Salva-me, Senhor! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e o segurou. Ó homem de pequena fé, por que você duvidou? Disse Jesus. E quando eles subiram no barco, o vento parou. Nesta manhã eu quero falar para você sobre confiança, né? Confiança que devemos ter em Deus. Você conhece a história, né? A história diz que os discípulos estavam, né, no barco e sobreveio uma grande tempestade. E então eles viram alguém andando sobre as águas e começaram a se apavorar, dizendo: é um fantasma. E então Jesus se apresentou para eles e falou: não, sou eu, sou Jesus, né? E aí um dos discípulos, que é Pedro, falou: se realmente é o Senhor, então me manda ir ter convosco por cima das águas, né? Então Jesus disse: venha. E Pedro, ele colocou os pés, o primeiro pé lá na água e começou a andar sobre as águas. Porém, a história, né, aqui nos conta que Pedro, ele olhou em volta e viu a tempestade e sentiu grande pavor por causa da força do vento, né? E a partir do momento onde ele deixou com que isso, né, aquilo que estava acontecendo em volta dele, alterasse a fé e a confiança que ele tinha em Deus dentro dele, ele começou a afundar. E por muitas vezes nós somos assim, né? O Senhor, ele nos dá uma ordem, uma ordenança, assim como ele deu para Pedro: venha. Só que a diferença é que quando Jesus, ele nos dá uma ordenança, depois ele fica em silêncio. Por quê? Ele te deu uma ordenança. A ordenança sobre a vida de Pedro era: venha. Jesus estava exatamente no mesmo lugar. Só que o que aconteceu foi que no meio do trajeto entre o barco até Jesus, Pedro, no meio do trajeto, começou a olhar a tempestade. Começou a sentir medo por causa do barulho do vento. E muitas vezes nós somos assim. O Senhor, ele nos dá uma ordem: filho, venha, filho, faça. E aí depois ele fica em silêncio. Porque ele está ali, ele deu uma ordem, está exatamente no mesmo lugar. Só que nós, como seres humanos, né, temos muitos sentimentos, né, os nossos sentimentos se afloram dentro de nós, se bagunçam dentro de nós. Na metade do caminho, no trajeto, né, enquanto percorremos o trajeto entre a ordenança e até o propósito, a gente começa a olhar as circunstâncias da vida. A gente começa a escutar o barulho do vento, a gente começa a se perder dentro de nós, os nossos sentimentos que dizem que a gente não vai conseguir, que nos dão medo, que nos dão pavor. E aí a nossa confiança em Deus, ela é alterada, né? A confiança em Deus, ela é tirada de nós. E aí a gente começa a afundar. Então talvez você tenha passado por algumas situações na sua vida onde o Senhor, ele te deu uma ordenança, dizendo: eu sou contigo, faça, eu sou contigo, vá. E o que aconteceu? No meio desse caminho, o Senhor ficou em silêncio. Só que eu quero que você entenda que Jesus é o mesmo e está no mesmo lugar. O barco é o mesmo, a tempestade é a mesma, tá tudo igual. O que determina se você vai continuar andando por cima das águas ou se você vai afundar é o que acontece dentro de você, né? E por vezes o Senhor, ele nos dá uma ordenança e aí a gente começa a percorrer o caminho, tá tudo igual. Mas aí na metade do caminho a gente começa a se dar conta dos levantes, a gente começa a se dar conta daquilo que tem acontecido e a gente vai permitindo com que o temor, o pavor entre em nosso coração e mude, né, a nossa confiança em Deus, altere a confiança que nós temos em Deus. E se nós não tivermos realmente confiança em Deus, assim como Pedro afundou, nós também começamos a afundar. Só que o que é mais lindo é que, ainda assim, quando Pedro estava afundando, então ele começou a gritar por socorro, dizendo: Senhor, salva-me, Senhor, salva-me. E Jesus foi até o encontro de Pedro, estendeu a mão, tirou ele lá que já estava afundando, né?
e o levou em segurança até o barco de novo, né? E por vezes na nossa vida acontece assim também, né? A gente ali no momento, né, da luta, da dificuldade, né, ali no momento de medo, onde o vento tem falado mais alto ao nosso coração, né, a gente começa a afundar. Só que o Senhor, ele está ali para estender a mão para nós, né, para nos levantar, para nos ajudar, para nos tirar do meio desse tormento, né. Claro, muito mais seria, né, de alegria para o Senhor se a nossa confiança nele fosse tão grande que a gente realmente chegasse até o final, né, chegasse até o cumprimento, né, o cumprimento do propósito daquilo que o Senhor tinha entregado para nós, né, andando por cima das águas. Porém, o Senhor sabe que nós somos seres humanos, né? Somos temerosos, né? E assim como também, né, ele falou para Pedro, acredito que ele olha lá do céu e fala a mesma coisa para nós: "Ei, homem de pouca fé, ei, mulher de pouca fé", mas ainda assim ele está lá para nos ajudar, né? Talvez a sua confiança em Deus esteja um pouco estremecida neste momento. Talvez a sua confiança em Deus esteja um pouco alterada por conta de vendavais, por conta de problemas, de situações que afligem o seu coração, seja na sua vida emocional, na sua vida financeira, na familiar, na vida ministerial, né? Mas eu quero que você entenda que o Senhor, ele ainda está lá. Jesus é o mesmo e a ordem ainda é a mesma: venha, venha ao meu encontro, né? Só que você precisa ter a confiança para chegar até o outro lado, para chegar até onde ele está, para chegar até onde o propósito vai ser cumprido sobre a sua vida, né? Mas também quero que você entenda que quando a gente confia em Deus, não significa que nós não vamos sentir medo, porque a confiança faz a gente ir com medo mesmo. É como um pai e um filho, né? Onde o pai fala assim: "Filho, pode pular que eu te seguro". A criança vai sentir medo, mas a criança confia tanto no pai que mesmo com medo ela vai e pula. E ele sabe, né? A criança sabe que o pai está lá para segurar ele. A mesma coisa é conosco, né? A gente até pode sentir medo, né? Mas a nossa confiança tem que ser maior, porque mesmo sentindo medo, a gente vai, a gente enfrenta, a gente faz, a gente passa, a gente lida. Por quê? Porque a gente confia em Jesus, porque a gente confia que ele vai estar lá para estender a mão para nós e nos resgatar, né? Se a gente estiver afundando igual Pedro estava afundando, né? Que a sua confiança no Senhor hoje seja total, mesmo com medo, mesmo aflito, mesmo talvez questionando o Senhor, eu não sei se vai dar certo, se não vai dar certo. O Senhor manda eu dizer para você: confia, confia em mim de todo o seu coração e saiba que mesmo se você afundar, eu vou estar ali de braços estendidos, né, de mãos estendidas para tirar você desse momento ruim, para tirar você dessa aflição, para tirar você dessa angústia, né? Confie no Senhor de todo o seu coração, né? A gente sabe que, como diz, né, a fé, né, ela tem que ser forte, né? A fé, ela tem, se for do tamanho de um grão de mostarda, né, ela já pode fazer um monte se estremecer, né? E a fé também é confiar, né? Porque quando a gente tem fé, a gente confia naquilo que vem de Deus, a gente confia naquilo que Deus tem para nós, a gente confia na ordenança de Deus. Então tenha fé, tenha confiança de que o Senhor, ele está com você. Tenha confiança na ordem. Se ele diz: venha, Pedro, ande sobre as águas, venha até o meu encontro, então vá, vá com fé, vá destemido, sabe? Vá com determinação, vá com tudo. Não se entregue pela metade, vá com tudo, com toda a sua fé, com tudo, 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 tudo. E eu sei que o Senhor, ele vai estar com você, vai te ajudar, vai te livrar, vai abrir caminhos, vai abrir porta onde não tem porta, vai abrir os céus, vai abrir tudo para você, para que tudo dê certo. Mas você precisa confiar, confiar de todo o seu coração, confiar de todo o seu entendimento, confiar com tudo, 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 todo o seu coração, de todo o seu entendimento. E eu sei que o Senhor, ele vai ser contigo e o Senhor vai te ajudar. Amém? Fique com essa palavra para o seu coração nesse dia, né? Confia em Deus de todo o seu coração, creia que Ele está contigo, creia que Ele está te ajudando, creia que Ele está te ajudando a solucionar esses problemas, creia que Ele vai restaurar a sua família, creia que Ele vai salvar os seus filhos, creia que Ele vai enviar o recurso que você precisa financeiro, creia que Ele vai te ajudar, creia, 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 confie, confie no Senhor de todo o seu coração e Ele vai te ajudar certamente, amém? Fique com essa palavra, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, não esqueça de enviar essa palavra para um amigo, envia para sua mãe, para o seu pai, envia para alguém que você sabe que tem passado por um momento difícil e eu creio que Deus vai falar grandemente ao coração de cada um de vocês, amém? Fique com Deus. Amanhã, se o Senhor permitir, estarei aqui de novo, não perca, viu? Às 6 horas da manhã com mais um episódio Cristo na Mente. Deus abençoe.